O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer: está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali ou ele está aqui. Não deveis ir, nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até ao outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É sem dúvida misteriosas, não é? São as palavras de Cristo. Um pouco difícil de penetrar essas palavras que Cristo nos diz, não é? Hoje no seu Evangelho. Mas o reino de Deus, né, é algo tão extraordinário, né, ao mesmo tempo tão maravilhoso, que é difícil nós reduzi-lo numa linguagem humana. Cristo ele apresenta para nós o reino de Deus com várias facetas. Diz o reino de Deus para nós de vários modos. Porque é uma realidade que, por mais que seja feita, não é, dada a nós seres humanos, ela não foi feita, né? Nós seres humanos não fomos feitos para conceber essa realidade do reino dos céus. O reino dos céus, vai dizer Cristo, não está aqui nem está ali. O reino dos céus não está em lugar nenhum. Porque o reino dos céus, né, engana-se quem pensa que o reino de Deus, né, ou o reino da qual fala o nosso Jesus Cristo, ele vai ser conquistado, ele vai ser construído como se constrói um estado, como se constrói uma casa, como se monta um grupo, alguma coisa do tipo. Não. O reino dos céus é uma realidade totalmente sobrenatural. O reino dos céus, ele é plantado por Cristo e ele independe de nós. Na verdade, o reino dos céus ele existe quase que apesar de nós, não é? Porque nós não merecemos esse dom de Cristo. Nós não merecemos viver nesse reino, nós não merecemos usufruir de todas as bonanças, toda a felicidade que nos é prometida nele. Nós não merecemos isso. E apesar de nós, ainda nós temos este dom. Não nos iludamos achando que nós conseguiremos construir esse reino de Cristo. Não, o reino é dele. O reino é dele. Já existe. Ele deverá estabelecer o reino que já existe. Dizendo para os faraós, para os fariseus, ele vai dizer: o reino de Deus está entre vós. Ou em outros lugares ele vai dizer: o reino do céu está próximo. Porque o reino dos céus, e entendam de uma vez por todas, o reino dos céus é Jesus Cristo. Ele é o reino dos céus. Não tem como a gente dizer de outro modo, não é? Ele é o lugar que nós recebemos por graça. Ele é o nosso destino. Nós somos feitos, é claro, Deus quando nos criou, Ele pensa para nós o paraíso. Ele nos coloca no Éden. Fomos parar no Éden, no jardim do Éden. Daquilo nós entendíamos, aquilo ali nós dominávamos. Mas mesmo assim, o que nós fizemos com aquilo? Com aquilo que nós conhecíamos, com aquilo que nós dominávamos, com aquilo que cabia na nossa inteligência, a gente perverteu aquela realidade. Vendo toda aquela bondade, a gente achou muito pouco, né? Seduzido pela serpente que disse: ele não quer que vocês sejam como deuses, né? E o homem ali, mordido pela serpente, querendo ser como Deus, rejeitou toda aquela bondade da criação de Deus e colheu como resultado sua própria morte. A realidade, não é a resposta que Deus dá. Deus que é todo amor e toda misericórdia, nós precisamos entender o que significa realmente Deus ser amor e ser misericórdia. Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, Ele quer suplantar o pecado, Ele quer suplantar a ação demoníaca, a ação satânica que levou o homem e a mulher à sua perdição. Então, o que Ele faz? Ao invés de fazer com que o homem volte para o jardim do Éden, devolver para o homem o jardim do Éden, Ele faz muito mais. Ele pega o homem e o introduz em si mesmo.
transforma o Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, no novo jardim, Jesus Cristo. Ele é o lugar da bem-aventurança. Ele é o lugar da plena saciedade, muito melhor do que o jardim do Éden. Nós não estamos destinados a ir para um lugar onde nós temos que esperar uma hora marcada, finzinho da tarde, para Deus vir passear conosco. Não. Nós moraremos lá onde Deus habita. Nós agora vamos para lá. E não precisaremos mais esperar Ele vir até nós, porque já estaremos nós e Ele, desfrutando daquilo que Ele é, vivendo daquilo que Ele é e fazendo isso plenamente. Por que eu digo que o reino do céu é Jesus? É muito simples, muito simples. O reino, basicamente, bem basicamente, é o quê? O lugar onde a vontade de um rei é plenamente satisfeita, ou deveria ser. O reino de Deus não pode ser outro lugar no seu coração do Filho, o coração do Cristo. Cristo é o lugar onde a vontade de Deus é plenamente satisfeita. A minha vontade, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. A gente vê isso na passagem da Samaritana, em que ele não come, quando os discípulos chegam com comida, depois ele ter se encontrado com a Samaritana, ou seja, ter convertido ela, ter feito a vontade do Pai, ele não come mais. Ele disse, olha, matei a minha fome. Ele matou a fome com o quê? Com a conversão da Samaritana, com a satisfação da vontade do Pai. Cristo se alimenta disso. Cristo, ele é rechaçado, desprezado, ele vai ser rejeitado por essa geração. Rejeitado por aquela geração por quê? Obedecendo ali à vontade de Deus. Na cruz é a máxima expressão da realização da vontade de Deus, em que Cristo, não querendo fazer aquilo que era suficiente, ele fez muito mais do que era suficiente. E tudo isso para atingir a nossa fraqueza, Ele precisava que a nossa humanidade fosse realmente afetada para que nós pudéssemos ser introduzidos nessa realidade chamada Reino dos Céus, ou seja, para que nós entrássemos em comunhão com Ele. O Reino dos Céus está próximo. Claro que o Reino dos Céus está próximo. O Reino dos Céus é o Cristo é Deus que se fez homem, e é um Deus que se faz homem para quê? Para ficar próximo de nós, para viver como nós vivemos, para falar como nós falamos, para que assim nós possamos conhecê-lo. E conhecendo, nós possamos o amar. O reino de Deus, o reino dos céus, que é o Cristo, é uma realidade para ser amada. E ao passo que eu vou amando o Cristo, eu vou me unindo para Ele. Eu vou me unindo com Ele. Não é novidade para nós que o amor, ele tem o principal plano de fundo, ele tem a dimensão unitiva. O amor, ele tende a unir. Uma pessoa que ama a outra, ele vai querer ter constantemente a presença dela com ele. É interessante, acontece um fenômeno muito engraçado. Eu não digo isso nem no relacionamento amoroso. Eu vou pegar aquele relacionamento de amor que é mais forte, a amizade, que é um amor que é gratuito, Porque no casamento, vez ou outra, apesar de ter muito respeito, claro, evidentemente, ainda tem alguma cobrança. E precisa haver, evidentemente. Na amizade, não. Na amizade é um amor que não tem cobrança. E ali na amizade, são duas pessoas que se querem tanto, e acaba que no decorrer da relação ali, um vai pegando os trejeitos do outro, vai ficando parecido com o outro. Às vezes tem casos de estilo de roupa, música, tudo é mutuamente influenciado, e como esses dois vão convivendo, juntos, eles vão se assimilando um ao outro. O amor, ele tem esse vínculo de pegar do outro, aquilo que é do outro, pegar para mim. Porque, no fundo, a gente tem uma vocação para um amor que é muito mais radical do que esse, que é o amor de Cristo, que eu não pego aspectos dele, eu não me contento somente com a companhia dele do meu lado, mas eu quero estar em Cristo e Cristo totalmente em mim, ao passo que minha vida não seja a minha, mas seja a dele. Que o amor que eu sinto não seja mais o meu, que seja o dele. Esse tempo que nós vivemos, a gente não tem que preocupar quando é que Cristo volta, quando é que Deus volta, quando é que Deus não volta. A gente tem que preocupar em batalhar, enquanto nós estamos vivos. Batalhar para que, em nome desse amor, em nome do amor de Cristo, batalhar por Deus, batalhar contra nós mesmos, batalhar contra o mundo, batalhar contra Satanás, brigar, lutar. A gente foi crismado, fomos ungidos tal qual soldado, para brigar, para lutar.
E como é que a gente luta? A gente luta revestido de Cristo, das armas da luz, como nos diz São Paulo, com as armas do Cristo, com a armadura que é Ele, com a espada dEle, com o escudo dEle, usando as técnicas de luta que Ele nos ensinou, para que assim nós vençamos o mal, nós vençamos a nós mesmos, nós vençamos o mundo, e vencendo essas 3 realidades nefastas que nos prejudicam, vencendo as 3, a gente consiga, não é? A gente edifique em nossos corações o triunfo de nosso Senhor Jesus Cristo. É para isso que a gente aproveita essa vida nossa que passa, para que o Cristo cresça cada vez mais em mim, que o meu amor cresça cada vez mais por Ele, para que no dia que Ele vier, seja hoje, seja amanhã, seja semana que vem, eu não seja marcado pelo aspecto negativo do juízo, que o juízo seja tremendo, e ele será tremendo, será uma coisa horrível. Dies irae, canta, não é? A liturgia da igreja. Mas que para o coração que ama a Cristo, para o coração justo, humilde, pobre, o juízo final, terrível e tremendo, seja uma coisa branda. Não passe de um encontro entre amigos. Não passe de um encontro entre amigos. Como dizia São Luís Gonzaga, né? Os seus amigos lá conversando sobre o dia do juízo. Como é que vai ser? O que você vai fazer se Cristo viesse amanhã? Um diz, eu vou correr, vou confessar, vou lá para a igreja, vou confessar meus pecados. O outro disse, eu vou lá abraçar minha mãe. São Luís Gonzaga disse, eu vou continuar brincando. Ou seja, estava o tempo todo preparado, porque no coração de São Luís Gonzaga já batia o coração do Cristo. São Luís Gonzaga já havia se assemelhado ao Cristo. Não havia outra coisa que ele ansiava mais do que a vinda do Senhor. Seja Ele ir para junto de Deus ou Deus vir aqui para junto dele. Que nós vivamos, que nós batalhamos, né, para que o amor de Cristo cresça em nossos corações, que nós batalhemos, que nós lutemos para edificar em nós a sua vitória. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Levemos a Deus as nossas preces.